Olá, que Deus abençoe a sua vida grandemente nesse dia. Muito bom estar aqui novamente para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Quem não gosta de ganhar um brinde de vez em quando? Nós temos até um dito popular aqui no Brasil que de graça vale até ônibus errado, né? Ninguém rejeita a distribuição gratuita de alguma coisa, não é verdade? Mesmo que não precise. Essa é uma cultura forte aqui no Brasil. Eu vou lá porque é de graça, se é gratuito, então eu também quero. Parece que faz parte, né, da nossa cultura esse hábito e chega até a ser engraçado algumas vezes, né? Agora, como nós reagimos quando nós recebemos algo de graça e que nós sabemos que não merecemos? Como é que você se sente quando ganha algo e na verdade sabe que não merece, né? Eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá em Tito, capítulo 3, do verso 4 ao verso 7. Diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esse texto fala da benignidade e do amor de Deus que são manifestos a nós, né? Nós sabemos que a bondade, a benignidade, o amor são partes da essência de Deus. Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é benigno. E não depende de obras de justiça praticadas por nós, né? Por mais que nós façamos alguma coisa, não há nada que seja suficiente da nossa parte para merecer o favor de Deus, né? Não há nada que nós possamos fazer. Diz o texto que, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Nós sabemos que as misericórdias do Senhor não têm fim. Há vários textos na palavra de Deus que falam sobre a misericórdia, né? As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Ele nos salvou da condenação que nós deveríamos receber pelos nossos pecados, né? E ele fez isso mediante o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, diz o texto. Então, ele veio com a sua presença, né, através do Espírito Santo, habitar em nós e fazer nascer em nós, né, em nosso espírito, um novo ser. Ele nos renovou, né? Nós fomos nascidos de novo no Espírito e justificados por graça. O que quer dizer isso? Nós, pelo sacrifício voluntário de Jesus Cristo, que já pagou pelos nossos pecados lá na cruz, então nós somos tornados justos perante Deus. Não há mais dívida, não há mais pecados, né? Uma vez que somos perdoados e justificados através do sacrifício de Jesus. E ainda nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha que interessante, ainda temos um bônus aqui, né? Nos tornamos herdeiros da vida eterna juntamente com Cristo em Deus. O que você faz diante disso, diante dessa verdade tão expressa na palavra de Deus? Você vai recusar essa oferta gratuita ou você vai ser o primeiro da fila a querer receber essa distribuição de graça, de salvação, de amor de Deus? Essa é uma experiência que aqueles que já receberam nunca devem se esquecer, né? Pelo contrário, nós precisamos ter em nosso coração uma atitude de gratidão para sempre por aquilo que Jesus fez por nós.
Eu me lembro da minha própria experiência, apesar de nascer num lar cristão, né, desde bebezinha na igreja, mas dos 20 até por volta quase 26 anos eu fiquei afastada da igreja, né? Fiquei afastada de Deus na época da faculdade, na época, né, daquela cabecinha de jovem que a gente busca tantas coisas, e eu fiz muitas coisas erradas nessa época. Mas quando eu reconheci isso e eu voltei para Jesus, eu lembro de um sentimento de gratidão e de perdão que eu pedi a Deus para nunca me deixar esquecer, né? E volta e meia eu trazia de novo, né, aquele sentimento ali de gratidão, de contrição diante de Deus, porque Ele tinha tido misericórdia de mim, né, por esses anos que eu estive fora e por tudo que fiz. E por várias vezes eu me identifiquei com aquela mulher pecadora lá, na Bíblia, relatada no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, né? Aquela que ungiu os pés de Jesus, lavou ali os pés de Jesus com as suas lágrimas, depois enxugou com os seus cabelos, e quando os discípulos questionaram isso, né, que Jesus estava permitindo aquela pecadora ali nos seus pés, Jesus respondeu, em Lucas 7, versículo 47, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aqueles que entendem a dimensão e o significado do perdão dos seus pecados, né? Esses conseguem ser mais gratos e amar a Jesus de todo o seu coração, porque sabem de onde foram tirados, né? Isso é algo que tem um significado muito grande. Nós só entendemos o significado da graça de Deus quando nós enxergamos o tamanho dos nossos pecados e o quanto nós fomos perdoados, porque não merecíamos, né? Isso é algo que nunca devemos esquecer. E eu gostaria de contar um pouquinho para vocês agora a história de um hino que é baseado justamente nesse sentimento que estamos falando, né? De graça, de gratidão. É a história do hino Amazing Grace, que foi escrito por John Newton no ano de 1772. Esse é um hino dos mais conhecidos, aí talvez o mais conhecido da história, que foi mais gravado, mais interpretado durante todos esses anos. Você vai ouvir agora um pedacinho para se lembrar qual é esse hino, e vai estar cantado agora, interpretado pelo meu cantor favorito. Ouça então um pedacinho desse hino. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Muito bem. Deu para lembrar, né? Qual era o hino, qual é este hino. E a história de John Newton, a história de como surgiu esse hino, é muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Nascido em Londres em 1725, filho de marinheiro mercante, John Newton começou a acompanhar o pai em alto mar aos 11 anos de idade. Em 1744, ele foi alistado na Marinha. Possuía um espírito revoltado, talvez consequência da morte de sua mãe quando tinha 6 anos. Quando estava na Marinha, achou que as condições de lá eram intolerantes, então decidiu fugir. Foi achado, arrastado de volta para o navio, açoitado e humilhado publicamente. Depois de um curto período de tempo na Marinha, Newton arranjou uma transferência para um navio negreiro, iniciando assim a sua carreira como traficante de escravos. Depois de um tempo, quando seu navio estava preparado para viajar para as Américas, ele resolveu negociar com o seu comandante para ficar,
mas se arrependeu da decisão e mudou de ideia. Por esse motivo, foi tratado como indigente e quase morreu de fome, mas foi ajudado por escravos que compartilharam sua comida com ele. Com a ajuda de seu pai, Newton recebeu passagem de volta à Inglaterra. Porém, a bordo, se tornou cada vez mais um homem de espírito revoltado e blasfemo. Ele zombava abertamente de qualquer pessoa que professasse a fé no Deus cristão. No mar, em uma de suas viagens, Newton e quem estava com ele enfrentaram uma grande tempestade. As ondas que quebravam sobre o navio causaram grandes danos e isso os levou a crer que iriam afundar. Mas depois de horas retirando a água do navio, Newton gritou: "Se essa tragédia não vai terminar, que o Senhor tenha misericórdia de nós." Imediatamente começou a se sentir constrangido e indigno e pensou: "Que misericórdia poderá haver para mim? Eu pensei que nunca houve ou poderia haver um pecador como eu. Cheguei à conclusão de que meus pecados eram grandes demais para serem perdoados", disse Newton. Semanas depois, passou por outra tempestade, mas entregou sua vida a Cristo, achando que ia morrer. Depois de ter sobrevivido, ele descobriu que existe um Deus que ouve e responde orações. Apesar de sua conversão, John Newton continuou a trabalhar como traficante de escravos, totalmente cego para os males da escravidão. Porém, depois de muitos anos, ele explicou: "Eu teria sido sobrecarregado com angústia e terror se eu soubesse, ou mesmo suspeitasse, de que eu estava agindo de forma errada." Finalmente, chegando à Inglaterra, sua terra natal, ele começou a crescer na vida espiritual com a ajuda de outras pessoas. Ouviu pregadores como John Wesley, que condenava o tráfico de escravos, e a sua vida mudou totalmente. Tornou-se um pastor anglicano, autor de vários hinos e grande defensor do fim da escravidão na Inglaterra. Ele transportou muitas cargas de escravos africanos para as Américas. Durante as viagens, os escravos não podiam falar nem gritar. Então eles sussurravam sons sem pronunciar palavras. Essa melodia ficou conhecida como o Lamento da África Ocidental. Enquanto transportava os escravos, Newton ouvia a canção em forma de lamento e escreveu as palavras Amazing Grace e ajustou a letra deste hino tão conhecido nessa melodia escrava. Amazing Grace se tornou o maior hino cristão da história. Com mais de 200 anos, é a canção mais gravada de todos os tempos. O interessante nessa história é que John Newton esteve muito próximo ali da realidade da escravidão. Ele sabia o que era isso, ele sabia o que era o clamor de uma pessoa escrava, o sofrimento de uma pessoa escrava. E quando ele percebeu que ele também era escravo, né, dos seus pecados, da sua angústia, da sua vida infeliz, aí ele conseguiu entender, né, a graça de Deus sobre alguém tão miserável e tão pecador quanto ele e quanto nós também, né? Porque não somos diferentes, nós não vamos entender e nem dar o devido valor à graça de Deus se não nos lembrarmos, né, da nossa escravidão ao pecado e do quanto já fomos perdoados. Como John Newton e Paulo mesmo disse na carta aos Romanos, eu li esse texto na semana passada, né, com os irmãos, nós precisamos lembrar o quão miseráveis nós somos sem a graça e a misericórdia de Deus. Para finalizar, eu gostaria de ler ainda um texto em Hebreus, capítulo 4, a partir do 14, diz assim: "Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que você possa se lembrar sempre de onde você foi tirado. Lembre-se de quem você era sem Jesus e como você estaria agora se você não tivesse reconhecido os seus pecados, aceitado o sacrifício de Jesus e recebido o perdão dele, né? Lá na cruz. Nós temos um sumo sacerdote que já fez esse sacrifício pelo nosso pecado, gratuitamente, né? Jesus Cristo fez isso voluntariamente, gratuitamente por nós. Mas o custo foi alto, né? O custo foi para ele, da sua própria vida, né? Que você possa se chegar com essa confiança ao trono da graça, a esse lugar onde sempre alcançaremos misericórdias. Glórias a Deus por isso, né? Louve a Deus por essa maravilhosa graça que alcançou a sua vida, que alcançou a minha vida e que nos perdoa sempre. Lembre-se disso todos os dias. Tenha gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez por você. Amém? Vamos orar por isso. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nos lembrar de tão graciosa salvação, de quão precioso, Senhor, foi esse sacrifício que o Senhor fez por nós. A Tua graça que se estende, ó Deus Salvadora, a todo homem, onde não existe diferença, Senhor, de classe social, diferença de tom de pele, diferença de nacionalidade ou mesmo de época onde nós vivemos. A Tua graça alcança a todos, porque somos todos iguais, todos somos pecadores e miseráveis e precisamos encarecidamente da Tua graça e do Teu perdão. Muito obrigada, Senhor, por nos lembrar disso, que possamos trazer sempre a memória de onde o Senhor nos tirou e termos essa gratidão ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor fez tanto por nós e não há nada que nós possamos fazer a não ser receber, abrir o nosso coração, receber e agradecer ao Senhor por tudo isso que o Senhor fez. Muito obrigado, ó Deus, que o nosso coração seja sempre grato ao Senhor e mais uma vez te bendizemos pela Tua maravilhosa graça que nos alcançou, nos salvou e nos perdoou e porque o Senhor tem nos garantido também a vida eterna, tem preparado para nós esse lugar aí onde estaremos contigo para sempre. Muito obrigada, Senhor, que isso não saia realmente da nossa memória e do nosso coração e que possamos valorizar esse grande presente que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te bendizemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida e o Espírito Santo continue trazendo aí a tua memória, né? Aquilo que você precisa se lembrar sobre a graça maravilhosa dele. Amém. Amazing grace, how sweet the sound that saved